noite. A jornada 11 trouxe mais emoção à Primeira Liga de Futebol. O Clássico das Antas em rescaldo nesta edição do Domingo Desportivo. Benfica vergado pelo Porto, Capucho e Jardel marcam os golos de uma vitória convincente. O Sporting está mais perto do primeiro lugar. Vitória no Restelo coloca Leões a 2 pontos do líder. E em Espanha, Pauleta fez um hat-trick na vitória do Corunha sobre o Sevilha. E o pontapé de saída neste domingo desportivo vai para o outro clássico do futebol português, o Belenenses Sporting, disputado esta noite e que se traduziu na primeira derrota da equipa de Belém em casa. No Restelo, o Sporting ganhou tangencialmente por 1-0. Este é um dos tais jogos que não deixam saudades. Os lances de perigo rarearam, a exceção para o ataque do Belenenses na primeira parte, este remate de Seba aos 7 minutos que Nelson travou sem grandes dificuldades. O único ataque digno desse nome para os da casa na primeira parte. O Sporting só criou perigo em lances de bola parada. Neste pontapé de canto foi Filgueira quem salvou sobre a linha de golo. Vítor Oliveira estava apreensivo e tinha razão para isso, já que na sequência deste pontapé de canto apontado por Rui Jorge, o Sporting iria mesmo chegar ao único golo da noite, através de Beto Acosta. Uma vez mais, o avançado argentino a ser fundamental nesta Primeira Liga para os Leões. Acosta acabou por dedicar o golo a Nuno Santos, um guarda-redes infeliz nos últimos dias. No 7º pontapé de canto contra nenhum na primeira parte do Belenenses, a equipa de Alvalade a chegar ao golo. Primeiro cabeceamento foi de Quiroga. Beto Acosta liberta a marcação. Falhanço inacreditável de toda a defesa do Belenenses a aproveitar para dar vantagem à equipa visitante. Na segunda parte, mais uma vez num lance de bola parada, num livre de Delfim, o Sporting está perto 2-0 logo ao segundo minuto de jogo. Marca Aurélio, desvia a bola por cima da trave da sua baliza. Trave que iria devolver este remate de Edmilson. O brasileiro deu um ar da sua graça numa noite muito apagada, mas aos 9 minutos da segunda parte poderia mesmo ter chegado ao golo neste magnífico remate com o pé esquerdo. O lance idêntico aconteceu aos 34 minutos na baliza contrária, remate de Gouveia e a bola a ser devolvida uma vez mais pela trave. Nelson também aqui nada podia fazer perante este pormenor brilhante de Gouveia, um momento de rara inspiração que falhou por pouco o remate de bastante longe. Mas ficaram por aqui os lances de perigo do ataque azul. Vítor Oliveira bem que olhava para o relógio, mas a sua equipa não encontrava soluções para o empate. O Sporting explorava então o contra-ataque. Aqui Anus está perto do gol da confirmação. Na hora certa, Ilson cortou o remate que levava já o caminho da sua baliza. No último minuto, Nelson ainda foi obrigado a uma boa intervenção a remate de José Carlos, mas o jogador do Belenenses tinha feito falta na altura do cabeceamento. Augusto Inácio saía do Restelo com 3 pontos. O Sporting venceu e subiu na tabela classificativa. E agora as apreciações RTP. O melhor em campo foi à costa do Sporting e 4 pontos para o árbitro José Leiros. No final da partida, os dois treinadores foram unânimes em considerar que este Belenenses Sporting foi uma partida equilibrada. Penso que fizemos os primeiros 45 minutos foram excelentes. Uma grande atitude competitiva, porque não queríamos dar confiança ao Belenenses. Marcámos um gol, podíamos ter feito mais. Na segunda parte sofremos a pressão do Belenenses como era natural. Mas o rigor tático da equipa foi importantíssimo e entre a ajuda que eles tiveram também foi. Podíamos ter aproveitado melhor a situação de contra-ataque, só algumas vezes o conseguimos, mas não há dúvida nenhuma que foi uma vitória bem suada, mas bastante merecida pelo labor que os meus jogadores tiveram ao longo dos 90 minutos. O Belenenses na primeira parte não fez uma boa partida. O Belenenses na primeira parte reduziu os espaços tal e qual tínhamos combinado, mas não foi pressionante quando desejaríamos. Deu alguma liberdade ao Sporting que, apesar de sem grande perigo, jogou muito tempo dentro do nosso meio campo e ganhou uma série de cantos. Um deles originou o golo que deu a vitória ao Sporting. Na segunda parte retificamos essa situação, subimos no terreno, fomos mais pressionantes e penso que a última meia hora, fundamentalmente pelo que fizemos na última meia hora, poderíamos e deveríamos ter chegado ao empate. Infelizmente não aconteceu, há que dar parabéns ao Sporting e de qualquer das formas fica a ideia que o Belenenses na segunda parte esteve mais próximo daquele Belenenses que nós desejamos.
5 jornadas depois, o Santa Clara regressou às vitórias, fora de casa e nos instantes finais da partida. Foram emoções fortes no estádio do Futebol Clube de Alverca, que perdeu em casa com o Santa Clara por 1-0. Em Alverca, todos os olhos estavam postos em Cleiton, o jogador do Santa Clara, que vai reforçar o Porto em dezembro. Os açorianos dominaram territorialmente o início do jogo, mas só a equipa da casa dispôs de oportunidades de golo. Milinkovic atirou ao poste na sequência de um livre indireto. Aos 26 minutos, Caju, em posição ideal, também não conseguiu bater Madureira. O primeiro tempo foi de domínio quase total do Alverca. Perante a falta de pontaria dos avançados, Gaspar, um defesa, tentou o golo em jogada individual. Até ao intervalo, Cleiton esforçou-se por inverter a tendência do jogo, mas sem resultados. No descanso, ambas as equipas estavam empatadas a 0. Aos 56 minutos, os açorianos empataram no número de bolas ao poste. Gamboa, por pouco, não bateu Ovchinikov. Aos 73 minutos, a equipa da casa dispôs de duas boas situações de golo. Primeiro, o capitão Hugo Costa serviu Gaspar, que na pequena área não conseguiu dar a melhor direção à bola. Depois foi Caju, outro jogador que poderá abandonar o Ribatejo em dezembro, que criou perigo, mas Madureira segurou com confiança. No último dos 5 minutos de compensações, Jorge, quando já ninguém esperava, conseguiu marcar, dando a vitória ao Santa Clara. O defesa do Alverca, Sousa, estava caído devido à lesão, o que facilitou a jogada entre Prokopenko e Jorge. E quando já ninguém acreditava que ia surgir um golo neste jogo, aconteceu aquele lance que você viu no último segundo, não sei, no último segundo aconteceu aquele lance e eu disse que esse lance é possível de acontecer porque nós tínhamos um jogador no chão que é o Sousa, que faz a cobertura, nessa situação defensiva, faz a cobertura às costas dos nossos centrais, pronto, mas o futebol tem destas imprevisibilidades e é por isso é que ele também é rico em emoções. Em relação a Santa Clara foi uma emoção de alegria, em relação a nós, evidentemente, tristeza. Feliz estava Manuel Fernandes, que conseguiu impor a primeira derrota ao Alverca em casa. Não houve supremacia de uma e de outra equipa, penso que foi um jogo muito equilibrado. Em termos de jogo jogado, em termos de oportunidades, e nós acabamos por ser felizes numa altura já inesperada, se calhar, mas a intuição dos jogadores valeu por aquele último minuto. Vamos lá então saber quem foi o melhor neste Alverca Santa Clara. O melhor em campo foi Kulkov, do Alverca, e apenas 2 pontos para o árbitro Francisco Ferreira. Ainda no domingo desportivo, os bastidores do Porto Benfica, para ver na segunda parte. Avançamos para mais 2 jogos. Depois de 5 partidas sempre a ganhar, o Marítimo perdeu hoje em Campo Maior. E em Leiria, Manuel José estreou-se a ganhar na Primeira Liga. No estádio Dr. Magalhães Pessoa, os leirienses derrotaram o Guimarães por 1-0. Numa visão simplista, a história deste jogo poderia se resumir a um erro, uma derrota do Vitória de Guimarães. O momento decisivo da partida surgiu bem cedo, aos 5 minutos. Alexandre atrasa com tão pouca força que foi um autêntico convite endereçado a Duá. O ganês agradeceu de bom grado e fez o que deles esperava. 1-0 para a União de Leiria, perante a estupefação de Quinito. Manuel José não poderia ter um bem-vindo mais caloroso ao banco de suplentes. Duá parece intimidar Alexandre, o defesa brasileiro assusta-se, falha o passe e oferece um brinde à equipa leiriense. O jogo não dispôs de muitas oportunidades. A reação do Vitória foi quase imediata. Aos 10 minutos poderia ter empatado, não fosse a intervenção decidida de Miroslav Žitňák. Edmilson faz um passe de grande categoria para Fredrik Soderstrom. Žitňák não permite o gol. Perto do intervalo, Edmilson volta a causar problemas ao guarda-redes croata. Um remate muito complicado de travar. Bola chegada ao poste. Žitňák não se deixou surpreender. Do outro lado, Pedro Espinha só teve trabalho no derradeiro minuto da primeira parte, segurando este livre direto apontado por João Manuel. Para o segundo tempo, Quinito trocou de extremos, entraram Riva e Jairson para os lugares de Nandinho e Tito. A primeira situação de golo veio do Vitória com um cabeceamento de Brandão.
A equipa ganhou velocidade pelos flancos, mas a formação de Manuel José esteve inexcedível nas marcações, retirando espaços para os elementos do Vitória jogarem. Em destaque esteve também Marçal, exibindo um potente remate. Pedro Espinha susteve o pontapé com dificuldade. Paulo Alves estava por perto, mas a bola fugiu-lhe. A União de Leiria reclamou pouco depois uma falta dentro da área do Vitória sobre Duá. O avançado ganês vai em velocidade, é perseguido por Fernando Meira, mas parece que acaba por se desequilibrar por si próprio quando tentava controlar a bola, sem interferência de Meira. Logo a seguir, oportunidade mais gritante para novo golo. Paulo Duarte não acerta na baliza de Pedro Espinha por um palmo. Uma das raras ocasiões para que surgissem mais golos na partida. Canto apontado por João Manuel. Duá coloca ao alcance de Paulo Duarte, que deixa escapar o golo. Edmilson bem tentou puxar pelo Vitória. Neste livro o protagonismo pertence a Gignac, defendendo com aparato o cabeceamento de Alexandre. No entanto, havia um jogador em fora de jogo, não de Alexandre, mas de Brandão. A bola estava no raio da ação do avançado brasileiro. No final, o abraço cúmplice entre técnicos. Vitória na estreia de Manuel José na Liga Portuguesa. Apreciações RTP, o melhor em campo foi Vouzela, da União de Leiria, e de 0 a 5, 3 pontos para o árbitro Bruno Paixão. No estádio Capitão César Correia, o Marítimo perdeu a oportunidade de chegar ao primeiro lugar da classificação ao ser derrotado pelo Campo Meirense por 1-0. No jogo em que podia chegar ao topo da classificação, o Marítimo foi superior na primeira meia hora. Em destaque estiveram os avançados Toetli e Sumudica, que obrigaram Paulo Sérgio a estar sempre muito atento. O Campo Maiorense só respondeu em lances de bola parada, sempre assinados por Abílio, que é sinónimo de muito perigo. Mas foi de facto o Marítimo que dominou. Toetli mais uma vez mostrou excelentes dotes, mas pecou na finalização. O entendimento entre os dois avançados do Marítimo funcionou quase na perfeição. Só faltaram mesmo os golos. E utilizando um lugar comum, foi contra a corrente do jogo que o Campo Maiorense marcou. Um golo do defesa central Beck, aos 32 minutos. Canto marcado por Abílio. Beck, livre de marcação, bateu Van der Straten. A partir do golo, o Campo Maiorense subiu de rendimento e podia ter dilatado a vantagem, não fosse esta bela intervenção de Van der Straten, a remate de Abílio. Mesmo perto do intervalo, Toetli tentou fazer o golo em jeito. Paulo Sérgio não o permitiu. O Marítimo desperdiçou mais uma excelente oportunidade. Se temos aproveitado as oportunidades que se nos depararam, seguramente tínhamos muitas hipóteses de ter, enfim, liquidado este jogo. A segunda parte começou com um lance polémico protagonizado por Puejo e Iliev dentro da grande área do Campo Maiorense. O Marítimo reclamou grande penalidade. Paulo Parati, com plena visão do lance, não o considerou faltoso. Depois, o jogo decaiu de qualidade e só voltou a ter emoção nos últimos 10 minutos. Foi então que os guarda-redes começaram a dar espetáculo. Paulo Sérgio de um lado, Van der Straten do outro, com excelentes defesas, evitaram que o resultado final tivesse outra expressão. Nos últimos minutos, o Marítimo tentou tudo para chegar ao empate. Nel Vingada colocou Jorge Soares a jogar no ataque, só que Paulo Sérgio esteve intransponível. O Campo Maiorense podia ter sentenciado a partida já no período de compensações, mas a bola teimou em não entrar. Um lance que acabou com a expulsão de Beck por acumulação de cartões amarelos. Beck, no melhor e no pior do jogo, marcou o golo e foi expulso. O Marítimo respondeu logo a seguir, mas Paulo Sérgio segurou a vitória. Carlos Manuel não ficou satisfeito com a exibição da sua equipa. Eu estou triste e todas as pessoas que me conhecem, essencialmente os jogadores, sabem que eu não estou contente
porque preferia ganhar de outra maneira. Mas, por outro lado, tenho que estar contente porque fiz 13 pontos e que dá também para descansar mais um pouco. O Campo Maiorense respira agora com mais à vontade. O Marítimo perdeu uma grande oportunidade de assumir o comando do campeonato. Vamos lá então ver quem foi o melhor em campo. Paulo Sérgio, do Campo Maiorense, começa a ser um hábito. E 3 pontos para o árbitro Paulo Parati. O Estrela da Amadora ganhou fora, o que acontece pela primeira vez esta época. Mas imparável mesmo está o Gil Vicente. Hoje somou a 4ª vitória consecutiva. No estádio Adelino Ribeiro Novo, a equipa de Barcelos goleou o Farense por 4-0. Em Barcelos manda o Gil Vicente. Foi esta a ideia que ficou no final do jogo entre os gilistas e um Farense que nunca conseguiu acertar com a baliza de Paulo Jorge. Do outro lado estavam homens muito rápidos, como Pedro Santos, que logo aos 10 minutos obrigou Carlos Costa a fazer falta na grande área. O defesa do Farense não joga a bola, grande penalidade assinalada por Paulo Batista. Ricardo Nascimento foi chamado à conversão e fez o 1-0 para o Gil. No Farense, Assan ia falhando golos atrás de golos. Talvez por isso João Alves tenha optado por mexer na equipa antes da meia hora. Tirou o marroquino e fez entrar Faisolino. O Farense criava boas oportunidades, mas não conseguia marcar. Neste lance, Zé Tó tem um trabalho excelente, que só faltou o golo. Os algarvios dispuseram das melhores oportunidades de golo na primeira parte, mas ninguém parecia ter a pontaria afinada. Neste lance, Faisolino permite a defesa a Paulo Jorge. O Gil Vicente ia sacudindo alguma pressão da equipa algarvia. À passagem do minuto 38, Pedro Santos remata ao lado da baliza de Candeias. Na grande área contrária sucediam-se os lances de perigo, mas o Farense não marcava. Aos 41 minutos, o momento mais dramático da tarde. Ricardo Nascimento cai mal e fratura o braço. O jogador gilista foi já operado ao pulso, vai ficar fora dos relevados durante um mês. Ricardo Nascimento foi substituído por Carlitos, que seria um dos homens do jogo. Carlitos, que marcou 3 minutos depois de ter entrado. Bom entendimento com o Guga e o golo, o segundo para o Gil Vicente. Defesa do Farense estática, Carlitos faz sem problemas o golo da tranquilidade da equipa de Barcelos aos 45 minutos. Na segunda parte, aos 16 minutos, o Farense ficou reduzido a 10 jogadores. Paulo Batista entendeu que Carlos Ferreira teria simulado uma falta e mostrou o segundo amarelo ao jogador algarvio. O jogador que leva um toque, que fica no chão, leva um toque, leva um pontapé, portanto foi é normal que fique no chão e que fique a queixar com dores. E também é evidente que as dores passem. E, portanto, qual a necessidade, qual o critério que ele teve para desequilibrar a partir daí e acabar com o jogo. Depois da expulsão, o Gil Vicente tomou conta da partida. O terceiro golo podia ter surgido ao minuto 18. Candeias defendeu o remate de Sérgio Lomba. O ataque do Farense era completamente inofensivo. No Gil Vicente surgia um jogador muito perigoso, Carlitos. Esteve perto do golo aos 29 minutos da segunda parte. 2 minutos depois, falhanço de Cook, isolado frente a Candeias. Melhor pontaria teve Carlitos ao minuto 89. Jogada genial e remate sem hipóteses para Candeias. Carlitos, uma grande exibição esta tarde em Barcelos, a fazer o terceiro golo do Gil Vicente. O jogo não iria terminar sem o quarto golo dos gilistas. Cook, à entrada da pequena área, fuzila Candeias. Mais um belo golo numa tarde para esquecer da equipa do Farense. 4-0 no final, vitória sem discussão do Gil Vicente, muito superior ao Farense na segunda parte. Perder por 2, como por 3, como por 4, é igual. Tentou-se jogar de homem a homem ali atrás, a ver se conseguia dar a volta ao jogo, mas o Gil Vicente tem jogadores muito rápidos, que contra-atacam muito bem, e daí a história da segunda parte ser totalmente diferente. Foi uma boa partida, o Farense é uma boa equipa. Nos primeiros minutos houve um certo equilíbrio, mas penso que o Gil Vicente entrou realmente para este jogo na disposição de ganhar o jogo
Aquilo que eu tinha dito antes do jogo aos meus jogadores, por aquilo que nós fizemos durante a semana, só uma vitória interessava a este grupo de trabalho. O Gil voltou a ganhar e já só está a 3 pontos do líder Benfica. O Farense sumou a 5ª derrota. A equipa de João Alves não vence desde agosto. E neste festival ofensivo, o melhor em campo foi Carlitos do Gil Vicente. Quanto ao árbitro, 3 pontos para Paulo Batista. No estádio do Rio Ave, a equipa da casa perdeu com o Estrela da Amadora por 1-0. Começou aqui o resultado do jogo que colocou frente a frente Rio Ave e Estrela da Amadora. Gama tropeça nele próprio e cai sobre Vítor Vieira. Mário Mendes não teve dúvidas, assinalou grande penalidade e mostrou o cartão amarelo a Gama. De nada valeram as explicações dos jogadores do Rio Ave. Gaúcho primeiro aproveitou o brinde aos 5 minutos de jogo e colocou a equipa da Reboleira a vencer. Na resposta, Hugo Henrique vai cabecear ao lado. O cruzamento saiu dos pés de Artur Jorge Vicente. Depois, excelente o trabalho de Hugo Henrique com um passe a desmarcar Gama. O poste nega o empate ao Rio Ave. Gama era a imagem do desalento. Gaúcho responde com iniciativa individual. O remate saiu às malhas laterais da baliza defendida por Tó Luís. Aqui jogada de entendimento no lado esquerdo do ataque Vila Condense. Fábio cai na área sem qualquer falta. A bola sobra para Hugo Henrique. O goleador do Rio Ave não conseguiu rodar e perdeu tempo de remate. Este é o lance visto de outro ângulo. Era o melhor período do Rio Ave, talvez isso tivesse desconcentrado a defesa. A bola ficou na posse dos jogadores do Estrela, valeu a atenção de Tó Luís. À meia hora de jogo, o Luís Coentrão teve nos pés uma excelente oportunidade para igualar a partida. Tiago saiu bem e evitou o golo. 2 minutos depois, o caso do jogo. Tiago defende a bola com as mãos fora da área. Gama estava em posição privilegiada para fazer o golo. Mário Mendes mostra apenas o cartão amarelo. Errou Mário Mendes, o cartão vermelho era a decisão correta. Excelente movimentação do Rio Ave no ataque. Hugo Henrique estragou a jogada. Os vilacondenses iam para intervalo com o sinal mais e em superioridade numérica depois da expulsão de Lázaro. No segundo tempo começou melhor o Estrela. Este remate saiu dos pés de Verona. Aos 18 minutos, Artur Jorge Vicente tinha tudo para fazer o empate. Das muitas opções, optou pela pior, a tirar à figura de Tiago. Na jogada seguinte, André Jacaré serve Gama na pequena área. O remate sai por cima da baliza de Tiago. O Estrela da Amadora defendia como podia. O Rio Ave jogava bem, mas concluía muito mal. As oportunidades de golo foram imensas e é um bocado difícil resistir a isso. O penalti a favor do Estrela da Amadora é das coisas mais caricatas que eu já vi na minha vida. O Gama tropeçou nele próprio e provoca o penalti, incrível. A nós, tudo nos está a acontecer. Nós só temos uma derrota fora que é na Luz e é extremamente difícil nos fazerem gols. De qualquer maneira, curioso é que esta equipa do Rio Ave foi a equipa que teve mais possibilidades nos jogos fora de nos fazer gols. Não conseguiu, por uma manifesta falta de sorte. Penso que o empate era o resultado mais certo. O Rio Ave pode queixar-se da arbitragem de Mário Mendes, mas deve melhorar a concretização. Apreciações RTP, o melhor em campo foi Fábio do Rio Ave e 1 ponto apenas para o árbitro Mário Mendes. O Boa Vista venceu a Vitória de Setúbal pela margem mínima e o Braga obteve a primeira vitória em 7 jornadas. No estádio 1º de Maio, os arsenalistas derrotaram os Salgueiros por 2-0. Manuel Cajuda tinha de vencer este jogo para tirar o Braga do último lugar e bem precisava de alguma sorte. O goleador Silva estava de fora por castigo e Dibô esteve em dúvida mesmo até ao início do jogo. Mas o africano jogou mesmo e foi importante para o Braga. Outra dificuldade para Cajuda era a estreia de Vítor Manuel no campeonato à frente dos Salgueiros. Ele estreou-se bem na taça e ia tentar repetir o feito em Braga. O primeiro remate até pertenceu aos Salgueiros, cruzamento de Pedro e André a assustar o guarda-redes Kim. Mas depois o Braga tomou conta do jogo e, num atraso mal calculado, Neves quase ofereceu o golo a Pedro Lavoura. Jorge Silva foi mais rápido e resolveu, mas Vítor Manuel gostou pouco da jogada.
O Braga encostava aos Salgueiros à grande área e conseguia espaços para tirar os cruzamentos. Dentro da área é que tudo se complicava. Os remates ou não surgiam, ou então saíam tortos, como este de Barroso, na insistência. Pouco depois, na sequência de um pontapé de canto, Barroso acertou na baliza, mas Jorge Silva esteve à altura do remate. Uma grande defesa. Vítor Manuel sentia o perigo e queria corrigir as marcações. Só que o Braga aproveitava bem as soluções que tinha para este jogo. Zé Nuno entrou sempre muito bem pelo lado direito para cruzar. Aqui, Tony falhou na pontaria. A estratégia de Manuel Cajuda dependia muito do talento de Dibó. Ele tinha de encontrar espaços e descobrir os caminhos para a baliza de Jorge Silva, mas a defesa dos Salgueiros estava atenta no primeiro tempo. Era o melhor período do Braga à procura do golo, mas nem os livres de Barroso saíam bem direcionados. A meio da primeira parte, o Salgueiros equilibrou as operações e começou a surgir com perigo no contra-ataque. Era essa a estratégia para o jogo. Renato falhou uma primeira tentativa de remate e depois Kim negou o golo a Nelson. O Salgueiros jogava sem avançados fixos, mas tinha alguns elementos com grande mobilidade. E na sequência deste livre, Carlos Ferreira quase surpreendia Kim. O Salgueiros fechou a primeira parte a jogar bem e fez apenas menos um remate que o Braga, 7 contra 8. Renato falhou por pouco a baliza. E logo a seguir, numa das melhores jogadas de combinação do Salgueiros, André voltou a falhar o alvo. A equipa de Paranhos também podia ter marcado antes do descanso. Criámos algum perigo e penso 2 ou 3 situações de perigo iminente. E quem vem com uma estratégia de jogo para um jogo desta natureza tem de facto ter, em termos de objetividade, a gente se tem feito um golo e tivemos essas oportunidades, as coisas poderiam ser complicadas para o Braga. E o Braga deve ter sentido isso mesmo. Entrou na segunda parte de novo a jogar melhor e marcou cedo. À passagem do 10º minuto, Idalécio cruzou e Tony ganhou ao central Ricardo e a Jorge Silva. O guarda-redes dos Salgueiros parece ter sido lento a reagir ao lance. Foi um lance também bastante rápido, em como o defesa, eu penso que o defesa vai chegar a tempo a cortar a bola. Eu saio um pouco da baliza para tentar também, caso a bola sobrasse naquele momento, só que o Tony foi mais feliz, conseguiu fazer o golo. Prontos, vamos levantar a cabeça e continuar a trabalhar, porque sabemos que temos valor e podemos virar esta onda de maus resultados. Só que neste jogo o Salgueiros não mostrou capacidade de reação ao golo sofrido. O Braga animou-se, jogou melhor. Nuno Cavaleiro, promovido da equipa B, falhou 2-0. Logo a seguir gritou-se golo em Braga, mas Barroso atirou ao lado. Com as entradas de Fernando Almeida e Edu, o Salgueiros apostou mais no ataque. Mas lances como este remate de Edu foram uma raridade. O Braga esteve sempre mais perto do golo no segundo tempo. Aqui, Moser mergulha para golo no bom cruzamento de Nuno Cavaleiro, mas Jorge Silva voltou a brilhar. O guarda-redes do Salgueiros só não conseguiu responder ao tiro de Barroso, que deu o segundo golo ao Braga. Foi na sequência de mais um lance com o perfume do futebol de Dibó. O livre foi cobrado de forma imparável por Barroso. A bola tabela num defesa do Salgueiros e engana Jorge Silva. O regresso de Barroso aos golos pode ser importante para a recuperação do Sporting de Braga. Para mim é motivador, como toda a equipa. E como eu sou um bracarense, para mim tenho mais responsabilidades, penso que tenho mais responsabilidades e tenho que dar o exemplo aos meus colegas. O jogo estava decidido, mas o Salgueiros não deixou de lutar. Neste lance podia ter reduzido a diferença. O árbitro apitou antes do remate de Fernando Almeida. Mas repare que o brasileiro estava em posição legal no momento do primeiro remate de Neves. Há um fora de jogo de posição, mas não interfere na jogada. Quem joga como o Braga estava a jogar um bocadinho em linha para encurtar as distâncias. É natural que se calhar uns foram, outros não foram, mas é difícil também, eu compreendo também a dificuldade. Se calhar estava também a ouvir algumas coisas ali, era complicado para ele. Mas Vítor Manuel disse que não foi pelo árbitro que o Salgueiros perdeu. O Braga até podia ter feito mais golos, como nesta escapada de Dibó. Ele fez um grande jogo. Para já, ainda não estou satisfeito. Ficarei contente quando estivermos melhor classificados. Para já, o Braga ficou a 3 pontos do Salgueiros. Vítor Manuel perdeu na estreia, no campeonato. O Braga fugiu ao último lugar com uma boa exibição no jogo em que Isidoro Rodrigues fez um bom trabalho. E estas são as apreciações RTP. O melhor em campo foi Dibó, do Sporting de Braga, e 4 pontos para o árbitro Isidoro Rodrigues.
estádio do Bessa, o Boa Vista impôs ao Vitória de Setúbal a 7ª derrota da temporada. 1-0 foi o resultado. No estádio do Bessa encontravam-se duas equipas que estiveram envolvidas em competições europeias esta época. Boa Vista e Setúbal já deixaram a Liga dos Campeões e a Taça UEFA, respectivamente, e concentram agora as atenções na Primeira Liga. O quinto classificado, o Boa Vista, vê forças com o penúltimo, o Vitória de Setúbal. E neste jogo os achadrezados assumiam a condição de favoritos. No Bessa, o Boa Vista consentiu apenas um empate e uma derrota. A equipa da casa foi a primeira a criar perigo logo nos primeiros segundos de jogo. Moreira, regressado à equipa, remata ao lado. O Setúbal respondeu pouco depois. Mas o remate de Hélio foi facilmente parado por Ricardo. Aos 6 minutos de jogo, lance de alguma confusão na grande área achadrezada. E o choque entre Maqui e Ricardo. Aqui vemos um excelente trabalho de Chipenda. E depois o choque entre os dois jogadores, com Ricardo a ficar magoado, seria substituído pouco depois. Eram puxadinos os poucos lances de perigo do jogo. Maqui falha o alvo à passagem do minuto 10. O Boa Vista só sacudiu a pressão do Vitória no segundo quarto de hora da partida. Aqui Timóteo tem um trabalho genial, ao remate faltou potência e colocação. Este é já um novo contra-ataque boavisteiro. Gilmar e depois Moreira não conseguem responder ao cruzamento de Paulo Sousa. Depois Marco Tábuas resolveu a situação. Timóteo era um dos melhores em campo. Aqui um remate muito perigoso do romeno, a passar bem perto do poste da baliza Sadina. Aos 26 minutos, primeira contrariedade para Jaime Pacheco. Ricardo, se ilusionado, foi substituído por William. 2 minutos depois saiu Timóteo, também por lesão, entrou Wellington. Duas substituições forçadas para Jaime Pacheco, que viu Boa Vista marcar à passagem do minuto 39. Duarte Gomes assinalou grande penalidade, depois de Nelson Silva ter tocado a bola na grande área, segundo o árbitro, com o braço. Um lance que deixa algumas dúvidas. Duarte Gomes não hesitou e apontou para a marca de penalti. O brasileiro Wellington converteu no único golo da partida. Foi o terceiro golo do brasileiro na Primeira Liga. Ao intervalo, o Boa Vista vencia por 1-0. Na etapa complementar, o Setúbal vinha à procura do golo do empate. Aos 3 minutos, Maqui remata, mas só ganha um canto. O Boa Vista via-se algo pressionado pela equipa visitante, até que ao minuto 8 da segunda parte surge o melhor lance da etapa complementar. Marco Tábuas desvia a bola de Gilmar. Era um espetáculo pobre o jogo do Bessa, sem situações de perigo e poucos remates certeiros às duas balizas. Este tiro de Mamed é um bom exemplo. Minuto 24 da segunda parte, jogada do ataque do Boa Vista. Centro de Paulo Sousa, o remate de Moreira encontra os braços de Paulo Felipe. O árbitro da partida, Duarte Gomes, mandou seguir o jogo. 1 minuto depois, outro lance perigoso para a baliza Sadina. Nilton isola-se, mas não consegue bater Marco Tábuas. Perdia-se uma das poucas oportunidades de golo da segunda parte. Pouco depois, Maqui é travado em falta por Jorge Silva. Duarte Gomes não hesitou, mostrou vermelho direto à defesa da equipa portuense. No final, vitória do Boa Vista por 1-0. Missão cumprida para a equipa de Jaime Pacheco num jogo muito pobre. O Boa Vista continua nos primeiros lugares da tabela classificativa. O Setúbal está no último lugar com apenas 6 pontos. Vamos lá então ver quem foi o melhor em campo neste Boa Vista de Setúbal. Foi Wellington do Boa Vista. E 3 pontos para o árbitro Duarte Gomes. Os golos e as histórias à volta do clássico. O Porto Benfica, na segunda parte do Domingo Desportivo. Domingo Desportivo, segunda parte. Vamos agora entrar no reino do Dragão, no clássico entre o Porto e o Benfica.
das Antas respirou-se o clima das grandes noites de futebol. Benfica e Porto estavam separados por 4 pontos e o jogo revestia-se por isso de grande importância para os pentacampeões nacionais. A equipa azul e branca esteve imparável e acabou por vencer de forma categórica. No estádio das Antas, o Futebol Clube do Porto derrotou o Benfica por 2-0. Pedia-se aos jogadores a máxima concentração para um jogo de casa cheia e ambiente de grande festa. Porto e o Benfica apresentaram as táticas do costume, com algumas nuances nas equipas iniciais. Vítor Bahia jogou ainda com uma proteção no joelho. Ele viu logo nos primeiros segundos de jogo Deco tentar o remate ainda do meio campo, sem êxito. Vale Azevedo ainda se instalava na bancada quando o Benfica tentou responder. Um lance com insistência de Nuno Gomes, ele pressionou, secretário, mas só ganhou um pontapé de canto. O Benfica parecia equilibrar o jogo, mas logo aos 4 minutos o Porto fez o 1-0. Após um livre grande classe de Deco na insistência e Capucho mais forte que Ronaldo, imparável até ao golo. Deco e Capucho, eles foram dos melhores em campo. Mesmo assim, Fernando Santos foi pouco exuberante nos festejos. A classe de Deco e Capucho bem posicionado a ir até ao golo. Havia um fora de jogo de posição de Rubens Júnior que nada tem a ver com o lance. Robert Enca nada podia fazer perante este remate de Capucho. O Porto partiu então para um domínio absoluto do jogo. Em 10 minutos os campeões nacionais conseguiram diversas situações de perigo, quase sempre por Jardel. Primeiro numa emenda, no pontapé de canto, logo depois num bom cruzamento por Rubens Júnior. Jardel errou o alvo. Os laterais do Benfica perdiam com os alas do Porto, havia muitos cruzamentos e Jardel na área dava muito trabalho aos centrais do Benfica. Desta vez, Andrade arriscou um corte ousado, mas ganhou o lance. Ainda outra situação, com os alas do Porto a trabalharem bem, para Jardel. O brasileiro ameaçava mesmo marcar. Cheinho, outra boa exibição no Porto, também tentou o remate à baliza. O Porto fez 7 remates no primeiro quarto de hora de jogo. E surgiu então a resposta do Benfica, que até podia ter mudado o jogo. Uma boa jogada de entendimento com Nuno Gomes a fugir muito bem à marcação, mas a falhar na cara de Vítor Bahia. Falta de eficácia de Nuno Gomes. O Porto marcou na primeira situação de perigo. O Benfica não conseguiu. O Porto reagiu bem ao susto e procurou então o segundo golo. Esteve quase a surgir num cruzamento torto de Cheinho, que quase enganava Enca. É mais um ataque do lado direito do Porto. O Benfica estava muito frágil daquele lado. A bola fez um chapéu ao guarda-redes alemão e só a trave evitou o golo. Pouco depois, Deco também tentou acertar na baliza, neste livro. Teve pouco sucesso. Mas o 2-0 chegou logo a seguir para tranquilizar Fernando Santos. Minuto 24, uma vez mais Capucho a ganhar a Sérgio Nunes e a tirar um cruzamento perfeito. Paulo Madeiro falha a interseção, Jardel faz o golo. Nono remate do Porto na partida. Reações diferentes, naturalmente, de Enca, Pinto da Costa e Vale Azevedo. O guarda-redes alemão pouco podia fazer nos 2 golos que sofreu. Os erros defensivos do Benfica comprometeram o resultado para os encarnados. Muito bem, também Jardel na desmarcação e na emenda. A partir daqui o Benfica passou a jogar melhor, teve até mais tempo de posse de bola, mas não conseguia criar situações de perigo para Vítor Bahia. Nuno Gomes não voltou a incomodar o guarda-redes do Porto. Pelo contrário, Enca continuou a ter mais trabalho. O jogo do Porto era sempre muito semelhante, com cruzamentos, a bola a sobrar para Rubens Júnior, mas o remate acrobático não surpreendeu Enca. O guarda-redes alemão voltou a estar atento num canto direto do Deco, mesmo carregado sobre a linha de golo. Perto do intervalo, um raro erro do árbitro Lucílio Batista. No enésimo lance que Capucho ganha no flanco direito, o remate de Cheinho é interceptado por Paulo Madeira. Bola na mão ou mão na bola seria benefício da dúvida para o árbitro se marcasse penalti ou pontapé de canto. Mas foi pontapé de baliza e isso não se compreendeu. Com Jupp Heynckes preocupado, o Benfica fez o segundo remate da primeira parte, assim, neste livre de Paulo Madeira. Ao contrário, o Porto fez 12 remates no primeiro tempo. Fernando Santos estava naturalmente mais satisfeito ao intervalo e não mexeu na equipa. O Porto só acalmou o ritmo para a segunda parte. Heynckes mexeu naquele aflito lado esquerdo, lançou Bruno Basto para o lugar de Sérgio Nunes. Ainda assim, o primeiro lance de perigo pertenceu ao Porto, falta sobre Capucho. Ontem, só assim era possível pará-lo. O livre de Deco acerta na barreira, mas a recarga de esquerdinha fica a centímetros do gol.
Segunda bola que bate no ferro da baliza do Benfica. Pelo meio há um fora de jogo de posição do Mário Jardel, que quase apanha com a bola. Só ao meio da segunda parte o Benfica criou perigo. Bruno Basto ganhou enfim a linha de fundo e o remate de Kandaurov fica também perto do alvo. Foi o único remate do Benfica na segunda parte. O Porto conseguiu 5 remates no segundo tempo. E este, um dos últimos, quase dava gol. Drulovic, acabado de entrar, assistiu Jardel da forma habitual e o Porto quase fazia o 3-0. O jogo terminou logo depois, com um trabalho positivo do árbitro, o Filipe Batista. O Porto recuperou 3 pontos do terreno que tinha perdido até agora. Fernando Santos ganhou no duelo direto com Jupp Heynckes, que pela primeira vez perdeu no Estádio das Antas. E no final, num dos grandes jogos da época, acabou por vencer o Desportivismo. E o melhor em campo neste Porto-Benfica foi Capucho, do Futebol Clube do Porto, e 3 pontos para o árbitro Lucílio Batista. O treinador do Benfica atribuiu a derrota à falta de empenho e agressividade dos seus jogadores. Fernando Santos destacou a boa exibição da equipa portista. O segredo da vitória portista passou essencialmente por uma questão de atitude. Uma exibição muito conseguida perante uma grande equipa, um excelente adversário, mas os meus jogadores foram, na realidade, de princípio a fim melhores, interpretaram muito bem o jogo, com grande respeito pelo adversário, mas respeito quanto baste, sabendo atacar, sabendo procurar chegar à vitória. Penso que o fizeram de uma forma clara e eficiente e, portanto, tiveram todo o mérito nesta vitória. Mesmo assim, os parabéns pelo Benfica ter jogado o jogo pelo jogo. Aliás, o problema dos encarnados foi identificado. Lógicamente, tienes que jugar de forma diferente. Con mucho más agresividad, mucho más empeño, mucho más moral. Y yo estaba un poco sorprendido por la forma de jugar de mi equipo, porque a lo largo de mi carrera como entrenador, yo he jugado muchos partidos semejantes como este, con Real Madrid y con Bayern Múnich y con otros equipos, pero nunca me asustaba el rival. Pero desde mi punto de vista, hoy mi equipo ha estado desde el principio aparentemente asustado y por eso no ha podido sacar su mejor rendimiento. Agora, o mais importante, dizem os encarnados, é virar a página e concentrar atenções para o jogo com o Celta de Vigo. Para Mário Jardel, o jogo de ontem à noite é a prova de que o Futebol Clube do Porto pode chegar ao título. Esta é uma das muitas opiniões recolhidas pela RTP no final do jogo. Contra o Benfica, o Porto manteve a tradição marcar cedo aos grandes. A magia de Deco foi superior, Capucho fez o resto. Desde que começa o jogo nós estamos sempre a contar em marcar. E desde que marcamos cedo a equipa joga bem. E o mais importante é o Porto ganhar os 3 pontos, aproximamos-nos do Benfica. E acho que os portistas gostam, a equipa joga bem e ganha. Foi um jogo em que a equipe toda esteve bem. Acho que trabalhamos muito, mostramos que somos uma grande equipe e que não estamos à frente do campeonato por razões nossas, porque se calhar temos que estar mais concentrados nos jogos que teoricamente mais fáceis, que são contra as equipes pequenas, que é onde se ganha o campeonato, né? Do lado do Benfica, Chano sustenta a derrota nos 2 golos marcados pelo Porto ainda na primeira parte. Pienso que la primera parte, después de haber recibido 2 goles, en un partido como este es muy complicado darle la vuelta y a nosotros creo que no tuvimos tantas oportunidades como para darle la vuelta al partido y creo que por el juego que hizo el Oporto en la primera parte pues mereció la victoria, ¿no? Vali Azevedo viu o jogo ao lado dos adeptos benfiquistas. Os problemas na bancada foram a única preocupação do presidente encarnado. Questionavelmente entristece qualquer adepto do futebol, independentemente da cor clubista que ele tem. Mas deixe-me insistir sobre o jogo, pendente à derrota do Benfica. Eu não comento os jogos, nem faço esse tipo de comentários. O Porto foi superior durante os 90 minutos e aproximou-se do Benfica. Jardel voltou a marcar. O Porto fez uma grande partida hoje, foi justo vencedor. E daqui para frente nós temos que ter consciência que se jogarmos dessa forma, com certeza seremos
ex-campeão. É a melhor equipa do campeonato? Se jogar assim, é. Um ponto separa agora as duas equipas. O campeonato está relançado. À semelhança de outras ocasiões, o presidente do Benfica preferiu ir para a bancada, mas o convívio de Vale Azevedo com os sócios começou muito antes da entrada no estádio. Vale Azevedo desdobrou-se em compromissos. O presidente do Clube da Luz esteve sempre perto da equipa e durante alguns minutos participou na festa das Casas do Benfica no pavilhão Rosa Mota. É uma festa que está há muito tempo organizada, que está há muito tempo planeada e acho que foi feliz a coincidência de o sorteio ter permitido que o jogo se realizasse exatamente no dia em que estava prevista realizar esta festa. Acompanhado por Eusébio, Vale Azevedo elogiou o amor clubista dos associados e fez duras críticas a quem pretendeu boicotar a festa benfiquista. Ao fim da tarde viajou com a equipa para o Estádio das Antas e foi ao balneário assistir aos últimos preparativos para o jogo. Minutos antes do Porto Benfica, dirigiu-se para a bancada reservada à claque encarnada. Foi um observador atento e aparentemente tranquilo. O desenrolar da partida não lhe proporcionou motivos de alegria. Pela negativa, estiveram quase no fim do espetáculo os adeptos encarnados. Vale Azevedo não comentou, limitou-se a criticar o ambiente que antecedeu o jogo. Questionavelmente entristece qualquer adepto do futebol, independentemente da cor clubista que ele tem. Mas deixe-me insistir sobre o jogo, pendente à derrota do Benfica, porque